Mãe é pra sempre. Parece meio óbvio, mas às vezes a gente não pensa na complexidade que está essa frase. A mãe, ela é pra sempre, desde o momento da gestação até o momento que ela se vai. Eu cresci ouvindo meu pai, que perdeu a mãe dele quando ele tinha apenas 12 anos, ele era uma criança, né? Eu ouvi meu pai a vida inteira falar dessa mãe dele, que era a minha avó, que eu nem cheguei a conhecer. Então ela seguiu viva, né, com ele e conosco. Essa mãe, ela ficou para sempre. Eu quis trazer esse tema porque às vezes quando a gente pensa na maternidade, eu escuto muitas mulheres, por exemplo, que estão e eu vivo um pouco disso também, assumo, abro aqui a minha vulnerabilidade para vocês. A gente vive às vezes uma situação de questionar a maternidade no sentido da escolha, né? Antigamente nem parece que a gente tinha esse direito. E agora a gente questiona: será que eu quero? Será que eu não quero? Se eu quiser, quando que vai ser? Quando que meu corpo ainda pode? Né? Um monte de coisas. Então é como se fosse o primeiro momento do maternar, né? A gestação, os primeiros aninhos de vida, só que é para sempre. Isso me faz pensar sobre outras coisas que eu escuto muito no consultório e que atravessam o maternar, que é sobre acompanhar as fases de vida do filho. Então, o quão desafiador e sublime é esse lugar do maternar. Porque quando você tem o seu filho criancinha, ele está muito sob seu controle, o que é bom e o que é ruim. Quando ele vai crescendo, ele vai ganhando a autonomia dele, o que é bom e o que é ruim. Quando ele cresce e ganha asas e que já não depende de você financeiramente, emocionalmente, seja lá como for, é bom e é ruim, né? Isso traz um lugar para a gente pensar sobre as ambivalências das emoções, dos sentimentos, e que às vezes a gente tem dificuldade de lidar, porque parece, e a sociedade reforça esse lugar, mas eu venho aqui te dizer que não precisa ir por esse caminho, que a gente tem que escolher um lado ou outro, né? Então, ou eu tô feliz ou eu tô triste, ou eu acolho toda a luz disso daqui, ou eu vou viver ali na sombra. E às vezes não, às vezes a gente precisa e consegue sentir as duas coisas, né? De estar feliz que seu filho criou asas e tá triste ao mesmo tempo de dizer, poxa, mas eu queria ele mais pertinho, né? Ao mesmo tempo, eu acho que traz o lugar e a reflexão para a gente também se voltar e pensar enquanto filhos, porque nós somos filhos de uma mãe. Né? Partiu talvez do lugar de escolha, ou não sei como é que é o contexto, a história de cada um, mas de alguma forma, de todas as formas, a gente precisa honrar porque a gente só tá aqui porque a gente teve uma mãe que nos permitiu vir ao mundo. E às vezes a gente esquece, né? Voltando um pouquinho para as fases que a mãe precisa viver e quão desafiador é acompanhar esse filho, essa filha crescendo, eu volto aqui um pouquinho até para minha história, né? E com certeza, provavelmente você também vem a se identificar em algum sentido, mas olha até que ponto, quantas vezes a gente vai crescendo e vai vivendo fases que a gente vai tratando diferente os nossos pais. Né? Então, às vezes, quando a gente é criança, a gente tem um tipo de relacionamento, quando a gente entra na adolescência, a gente fica às vezes mais rebelde. Eu fui uma criança que, em algum ponto, em alguma medida, eu fiquei rebelde. Eu falei coisas que hoje eu me envergonho, mas naquela fase infantil eu não tinha a maturidade de reconhecer que eu estava sendo imatura, que eu estava sendo injusta, né? E hoje sim, com a adultecer, eu consigo fazer isso, né? Assumir essa responsabilidade de agir de uma forma diferente. Então, esse é a nossa responsabilidade enquanto filhos e para os pais, né, para as mães, eu trago esse lugar de reflexão também, de entender que tudo passa, né? Tudo passa, absolutamente tudo. Então, às vezes são fases e que às vezes a gente coloca tanta dor e tanta pulsão naquilo dali, mas que também vai passar. Eu também penso que o maternar, ele precisa estar atravessado pelo cuidado do outro. Então, essa mãe, que muitas vezes é vangloriada, né, como guerreira, como forte, porque ela abre mão de si para se dedicar extremamente para o filho, ela também precisa de cuidado. Isso me faz pensar, ontem, a gente na missa,
o padre falou a seguinte frase que eu achei o máximo. Ele disse: o amor da mãe é o amor mais próximo do amor de Deus. Porque é um amor sem medidas, é um amor que acolhe, é um amor que tem compaixão, é um amor que é paciente, é um amor que atravessa lugares que quem não é mãe talvez nunca vai entender. Mas quem é, sabe do que eu tô falando. E eu nem sou mãe, mas eu escuto muitas mães. Então, eu entendo que é diferente, né? E esse lugar desse amor é um amor que, de fato, gente, é sem medidas. Mas o amor de mãe, ele vai ficar para sempre quando a gente também consegue relembrar sempre dessa mãe, né? E aí vem a questão das ambivalências. Ontem eu vivi uma situação que para mim foi muito ambivalente, né? Eu tava com a minha mãe e eu reconheço assim o privilégio disso. Primeiro porque eu sou uma brasileira que mora fora do país, então assim, não são todas as datas que eu consigo estar aqui, pelo contrário, eu perco mais datas de celebração do que estou presente. Mas não só por isso, estava muito feliz em estar com a minha mãe, mas ao mesmo tempo era a ambivalência de sentir a dor dentro do peito, lá dentro, de olhar para minha mãe e saber que ela estava sem a dela, porque a minha avó já faleceu. De olhar para minha mãe e saber que ela estava sem a irmã dela, e a minha prima, ela, né, tava junto ontem também, que é a minha tia, vocês devem ter acompanhado ano passado, quando saí aqui do Brasil, que voltei para os Emirados, 2 semanas depois a minha tia faleceu. Então, ontem foi um dia que mexeu muito comigo, eu senti muitas emoções, eu fiquei, né, feliz por a família estar reunida, por eu ter o privilégio de estar aqui nessa data, mas eu também fiquei triste por dentro, com o coração dilaceradozinho, por não estar com todas as mães. Mas uma coisa que reforçou eu me manter firme, e que talvez eu quero deixar essa mensagem aqui pra ti, é exatamente que mãe é pra sempre. Então, e aí eu vou fazer conexão e costura com outra frase que eu não sei onde que eu vi, então não consigo trazer a referência, mas que era exatamente dizendo que essa mãe que é pra sempre, ela permanece porque a gente tá lembrando dela, né? Porque a gente tá trazendo ela em vida. E que essa mãe, mesmo falecida, então se você perdeu também sua mãe em algum, né, cenário e tudo, é, essa mãe, ela rezou o suficiente pra ti, de forma que as orações dela ainda estão reverberando na tua vida. Isso me deu força, isso me deu paz. Então, quero deixar essa mensagem aqui pra vocês, pra gente também voltar pro lugar de filho, pra gente entender que o Dia das Mães foi ontem, oficialmente, comercialmente, aqui no Brasil, mas que na real, o Dia das Mães é todos os dias. E que para a gente viver em paz e ter uma relação de amor e de construção saudável com essas nossas mães, dentro de todas as fases que a gente já tenha vivido na vida, a gente precisa estar em constante vigilância e autoobservação para também zelar e trazer amor por essa mãe, para ela também se sentir amada, né? Também se sentir querida. Hoje adulta, eu consigo dizer que a minha mãe é a minha melhor amiga. E você? Como é a tua relação com a tua mãe? Seja ela estando viva, seja ela não estando viva, seja ela tua mãe biológica, tua mãe adotiva, tua avó que foi tua mãe que te criou, tua tia, né? Os diversos tipos de maternar. Como é a relação com a tua mãe? Eu não consigo, gente, eu preciso falar mais um pouquinho. Como é a tua relação com o teu maternar contigo mesmo, se tu é mãe, né? Como que tu também se permite ser cuidada? É isso, gente.